prognose e cura. Lembrando que já deve ter ficado bem claro para todos nós que a doença é a manifestação, seja na mente ou no corpo, de um quadro psicoafetivo. Quando ele se exacerba muito em alguns aspectos ou ele deteriora na parte mental, nós temos uma enfermidade psiquiátrica. Quando esse conjunto de características se projeta no corpo, nós temos a doença orgânica. Então, ambas podem e devem ser entendidas a partir do conhecimento dessa pessoa, dos seus aspectos afetivos, mentais, que envolvem as percepções, as emoções e as sensações dessa pessoa. A partir daí, nós temos condições de estabelecer uma prognose que começa pela caracterização um pouco melhor do paciente. Nós podemos considerar que ele está classificado em 3 tipos de graus de maturidade. O paciente do primeiro tipo, ele é imaturo, porque ele tende a ver as suas alterações pontual, ele localiza em um aspecto apenas e quer a solução daquele problema. Ele quer uma cura daquela alteração, seja orgânica, seja mental. Ele só vê a alteração naquele aspecto. Quando ele se cura, o que acontece? Ele geralmente volta ao seu estágio anterior, aquele mesmo que levou ao aparecimento da patologia. O segundo tipo já vê as suas alterações relacionadas com fatores do ambiente. Tem então uma valorização grande das suas circunstâncias de vida, para o bem ou para o mal. Um determinado lugar que ele vive, um ambiente de trabalho, um relacionamento afetivo, tudo isso ou é muito bom e fortalece muito a pessoa, alegra e traz felicidade, ou é motivo de tristeza, de ressentimento, de desacerto em relação à sua própria vida. Esse paciente se interessa muito pela homeopatia porque ele vê o aspecto natural. E natural lembra a questão do ambiente. Então ele se identifica muito por esse aspecto. Mas ao ser curado, ele processa algumas coisas, mas ainda fica muito preso a essa visão dele do que é bom e do que é ruim, das circunstâncias que promovem a saúde ou a doença, na visão dele. O terceiro tipo já é o maduro, aquela pessoa que sabe que os problemas só o afetam porque ele é vulnerável e ele já está procurando se educar em relação às suas tendências instintivas ou automáticas para determinadas atitudes ou comportamentos. Então, é claro que se você tendo essa tipologia, é muito provável que você tenha uma resposta coerente. O tratamento homeopático vai proporcionar um resultado, mas ele vai ficar limitado a essa questão existencial do paciente. Mas a partir de agora, nós podemos focar um pouco mais na questão do que acontece com o paciente a partir do momento em que ele toma uma medicação homeopática bem adequada para o seu caso. A primeira coisa que nós podemos observar é o que se chama centralização. Por que o paciente fica mais centrado? Porque diminui a sua vulnerabilidade aos fatores externos, há uma redução significativa da sua suscetibilidade e, ao mesmo tempo, um silêncio da sua predisposição. Os dois elementos, ou seja, o braço esquerdo, que demonstra a suscetibilidade, ele já está menos influenciado, não se sente mais pressionado a agir por conta dos fatores externos. E nem também o braço direito vai agir de forma instintiva, automatizada em relação ao que ele tem de manifestar espontaneamente. Aqui nós já podemos fazer uma ilação, que é o seguinte: quando o sujeito fica centrado, ou seja, ele não é mais acuado pelos fatores externos e nem impulsionado pelas suas tendências individuais profundas,
não significa que ele vai fazer boas escolhas. O fato dele agora estar centrado não garante o seu equilíbrio e a sabedoria nas decisões que ele vai tomar. Nesse aspecto é muito interessante que a gente observe que o nível da pessoa, a sua concepção de vida, tem uma força imensa e, apesar de ele estar relativamente curado, ele vai agir de acordo com o seu padrão. Um paciente, uma vez, já tem bastante tempo, eu estava fazendo o acompanhamento dele em função de um quadro de hemorroidas. E ele tinha duas características interessantes. Ele escrevia de trás para frente com muita facilidade e com rapidez. E ele saía do corpo e se via, olhava para si mesmo, vendo-se fora do corpo. Eu prescrevi tuia para ele na ocasião e ele fez uma agravação terrível dessas hemorroidas. Ele disse que tinha que sentar num bidê, que era comum na época, cheio de gelo, para poder amenizar o desconforto. Passou a crise, ele melhorou bastante e a grande alegria dele a partir daí é que ele pôde voltar a comer feijoada e a beber com mais liberdade. Vejam bem, o que cada um faz a partir da sua cura está muito limitado ao seu potencial, à sua condição psicológica e espiritual. Desse modo, é muito recomendável que ao olhar se o paciente está realmente mais centrado, a gente acompanhe as suas decisões mais importantes, as suas dúvidas, para ajudá-lo na elaboração de alguma ideia, alguma renovação que seja cabível e seja viável para o paciente, dentro dos seus horizontes existenciais. Por isso que os pedidos de complementação ou de um retorno nos primeiros dias depois de um medicamento precisam ser atendidos ao máximo, com a presença do paciente no consultório, de forma que o profissional compenetre melhor do que está acontecendo, quais são as dúvidas, quais são as indecisões, quais são as angústias, porque esse paciente precisa de uma assistência no nível terapêutico. Muito obrigado.